aportavam nas principais cidades costeiras da época, como Gênova e Veneza. As péssimas condições de higiene da época contribuíram para que a pandemia se alastrasse. Inicialmente, a transmissão da peste bubônica se dava por meio de ratos e pulgas, mas em um estágio avançado se propagava também por via aérea, através de gotículas. Os sintomas da doença eram variados. Os linfonodos aumentavam, podendo atingir o tamanho de um ovo, além de febre alta, calafrios, dores de cabeça e musculares extremas, e muito cansaço. Quando afetava os pulmões, a pessoa sentia dor no peito e falta de ar, e ao entrar na corrente sanguínea, as bactérias causavam septicemia, o que levava a danos nos tecidos, falência de órgãos e, finalmente, a morte. A doença, hoje facilmente tratável com antibióticos, ceifou a vida de 75 a 200 milhões de pessoas na Europa e Ásia. Na tentativa de controlar a pandemia, as autoridades criaram vários pontos de quarentena, e um desses lugares foi a ilha de Poveglia. Com o objetivo de manter os doentes afastados dos grandes centros populacionais, as autoridades chegaram a mandar mais de 160 mil vítimas da praga para Poveglia, onde ficavam por pelo menos 40 dias, sendo que a maioria jamais voltava de lá. Como era feito também em outros pontos de quarentena, os corpos dos mortos eram queimados aos montes para tentar frear a peste. Essa é a razão pela qual lendas contam que hoje o solo da ilha é formado quase que por 50% das cinzas daqueles que morreram na pandemia. Além disso, durante os piores picos da peste bubônica na Europa, centenas de corpos chegavam de outras localidades com o objetivo de serem descartados na ilha, o que faz com que os números de pessoas enterradas, queimadas e simplesmente esquecidas por lá seja ainda maior. Chamados de lazaretos, os postos de quarentena em Poveglia nem sempre foram assim tão horríveis, já que mesmo antes dos piores momentos da praga na Europa, os viajantes costumavam passar um tempo na ilha antes de rumar para Veneza, uma medida extra de segurança para evitar pandemias. No entanto, quando o número de pessoas isoladas aumentou, a situação saiu do controle. E de acordo com registros da época, o caos tomou conta dos lazaretos, com 3 a 4 doentes dividindo a mesma cama e trabalhadores recolhendo centenas de corpos todos os dias. Como os mortos eram muito numerosos, esses trabalhadores muitas vezes sequer se esforçavam em analisar se certas pessoas estavam realmente mortas ou se estavam apenas desacordadas. Por isso, acredita-se que muitos tenham sido queimados ou enterrados em covas compartilhadas por engano. Após dizimar até metade da população da Europa, finalmente a peste acabou. E em 1814, a ilha deixou de ser um ponto de quarentena. Mas as histórias sombrias de Poveglia não acabavam ali. Não fosse bastante desgraça para apenas uma ilha, Poveglia também acabou se tornando um lar para um manicômio em 1922. Não há muitos registros claros sobre qualquer tipo de abuso cometido pelos funcionários do local, mas talvez por conta da história já suficientemente macabra da ilha, o hospital psiquiátrico também começou a ser alvo de rumores. Alguns desses boatos dizem que nem todos os pacientes levados para lá eram realmente doentes e que muitos acabaram sendo torturados lá dentro, como cobaias para procedimentos bizarros como a lobotomia.
Outros boatos mais infundados sugerem que os pacientes eram assombrados pelos fantasmas que outrora viveram ali. Uma crença local diz que o diretor da instituição enlouqueceu com a presença sobrenatural do local e teria se atirado da torre de vigilância do edifício. O hospital fechou em 1968, fazendo com que a ilha mais uma vez fosse totalmente abandonada. Hoje em dia, visitas não autorizadas são proibidas por lá, mas afinal de contas, quem em sã consciência gostaria de viajar para um lugar tão infame? E você, gostou de conhecer a história macabra da ilha de Poveglia? Conte nos comentários. Até a próxima!